Gente, acho que bom dia. Obrigado aí por quem conseguiu estar aqui com a gente. Hoje estamos fazendo esse Conecta aqui para ser mais um marco aqui nas nossas histórias de campanhas. Hoje é para falar sobre a Semana do Cliente. Então, a gente dividir com vocês tudo que vai rolar dessa campanha aí, uma das nossas principais do ano. E hoje não estou sozinho aqui nessa missão. Hoje pedi para a Paty e o Rafa participarem aqui comigo, né? Porque acho que eles têm uma função importante nas campanhas e estão sempre ajudando a gente a desenhar ali como que vai ser a estratégia, a desenhar como que a gente atua em conjunto com os hotéis. E hoje eles vêm ali para trazer algumas coisas bem legais para dividir com vocês, tá bom? Eu vou começar aqui falando, depois eu vou passar a palavra ali para a Paty e para o Rafa conduzirem aí uma parte da apresentação, tá bom? Acho que vale dizer também que eu estou sozinho aqui apresentando na frente de e-commerce, mas tem todo um time que está apoiando aí no chat, então se eventualmente alguém tiver dúvida, o time está aí apoiando. Contem com a gente ali para esclarecer e a gente fazer uma campanha sensacional, tá bom? Só um ponto aqui para a gente ficar combinado e alinhado, que eu acho que o invite no A1, ele está das 11 até as 13, como se fosse uma janela de 2 horas, mas até meio-dia a gente acaba, tá? Não é tão longo assim, não. Então, vai dar para ir almoçar tranquilo, sem fazer correria, tá bom? Bora lá. Então, gente, acho que o primeiro ponto aqui é falar sobre a Semana do Cliente. É uma das nossas principais campanhas do Let's Atlântica no ano. Para quem já participou de outros Conectas e outros eventos relacionados a campanhas, a gente sempre comenta ali que a gente faz 4 grandes campanhas ao longo do ano, né? A gente embala todas como temporada de ofertas, então sempre que a gente vai para uma temporada de ofertas, a gente está falando de uma campanha ali com grandes descontos, grandes ativações pensadas ali nível rede, e aí a gente vai dando algumas temáticas para cada uma dessas campanhas, mas elas estão sempre dentro de uma estrutura que a gente chama de temporada de ofertas. Então, são 4 ao longo do ano. Geralmente a gente faz uma em março, que a gente faz junto com uma data do varejo, que é a Semana do Consumidor. Depois a gente costuma fazer em junho, aí é uma data que a gente rema sozinho, não tem nenhuma ação do varejo rolando. Depois a gente faz em setembro a Semana do Cliente, porque dia 15 de setembro é o dia do cliente, então a gente aproveita essa data. Também é uma data que o varejo entra forte, é uma data aí que tem ganhado relevância, vou falar um pouquinho disso já já. E depois tem a Black Friday ali na segunda quinzena de novembro. Então, hoje a gente vai falar sobre Semana do Cliente, vamos dar todos os detalhes da campanha, e já deixem no radar que daqui a pouco a gente vai puxar um outro Conecta, que é para falar de Black Friday, que é a nossa principal campanha do ano, tá bom? Então, gente, acho que entrando um pouquinho aqui sobre Semana do Cliente, qual que é o cenário da data, tá? Acho que o primeiro ponto é uma data que ela tem ganhado cada vez mais relevância no mercado de forma geral. Então, quando a gente olha ali o que o consumidor enxerga como datas promocionais, datas de oportunidades de compra, acho que Black Friday é top of mind, assim, as pessoas sabem que Black Friday estão as melhores oportunidades. Em março, a gente tem a Semana do Consumidor, então é uma data ali que tem ganhado também muita relevância, a gente considera como a segunda principal data, e aqui eu estou falando de data promocional, tá? Não estou comparando com Dia das Mães, Natal, que são outras datas importantes. Aqui mais data promocional. E a terceira aqui para a gente tem sido Semana do Cliente. Acho que a Semana do Cliente ela ainda está engajando em relação ao que já é a Semana do Consumidor, mas ela já começou a despontar. Então, nos últimos 2 anos, a gente vê ela se destacando e acaba sendo ali uma campanha estratégica que ela acontece num momento do ano que é importante para a gente, né? Porque considerem que, assim, a Black Friday ela acontece no final de novembro. Para boa parte dos nossos hotéis, que são corporativos, é uma demanda que já está começando a esfriar por causa de férias de final de ano, por causa de janeiro, né? O corporativo dando uma segurada. Agora, em setembro, é o momento do ano ali que a gente costuma começar a decolar um pouco mais ali para o segundo semestre. Então, tem uma janela ali de ótimas oportunidades, tá? Então, amarrando aqui, gente, acho que Semana do Cliente é o consumidor em modo compra, porque não é só o Let's Atlântico que vai estar falando de Semana do Cliente, é o varejo como um todo. Então, nessa época aí do ano, vocês vão ver várias empresas ali,
varejistas trabalhando comunicação. Para alguns é dia do cliente, que é 15 de setembro, para outros é semana do cliente, para outros é mês do cliente. A gente aqui, como a gente trabalha com uma janela ali de um pouco mais de uma semana, só que uma semana é o período que vai ficar aberto ao público geral, a gente trabalha com o termo semana, tá bom? Qual que é a oportunidade aqui? A gente sabe que o público do Let's Atlântica, ele tem uma camada muito grande de pessoas usando ali a plataforma ali com objetivo de viagem mais lazer, mais de aproveitar ali um final de semana, ou conectar ali com um evento corporativo que a pessoa está indo. Então a gente vê que tem um movimento relevante de clientes que usa ali o site como ferramenta de reserva ali com objetivo de lazer, apesar de também ter o corporativo. Mas qual que é o ponto aqui? Os feriados que estão vindo por aí. Então, a gente é um ano que está recheado de feriado, metade já foi, mas quando estiver rolando a semana do cliente, vai ter acabado de terminar um feriado, que vai ser o da Independência, mas a gente tem outros 3 feriados para acontecer. Então, a gente vai ter o feriado do Dia da Criança, o feriado de Finados e o feriado da Consciência Negra, como oportunidades ali para a gente estimular, e também começamos a falar ali nessa janela já de Natal, Réveillon, janeiro, Carnaval. Então, para alguns hotéis é uma oportunidade ali de antecipar a ocupação, para outros é de tentar cobrir um período que costuma ser mais fraco, não costuma rampar tanto. Então, é um momento ali que a gente pode focar muito nessas datas como oportunidades, tá? E outro ponto que conta muito a favor aqui para a gente é que a gente segue nesse cenário que ele é o mesmo ali dos últimos, diria, sei lá, 1 ano, 2 anos, que é um dólar mais estabilizado ali num valor mais alto, né, que deixa a gente mais competitivo. Então, pensando nesse público que tem um objetivo de viagem a lazer, que tem opção de escolha, a gente acaba ficando mais competitivo. E campanhas como a Semana do Cliente são uma ótima oportunidade para ele fazer essa escolha, tomar essa decisão e reservar um hotel nosso, tá bom? Aqui, gente, acho que contando um pouquinho de como que vai ser a dinâmica da campanha para vocês, para quem já participou de outras, ela não vai ser tão diferente, tá? Ela tem praticamente os mesmos gatilhos, né? A gente trabalha ela em 3 fases distintas. A gente primeiro foca numa fase de awareness, então a gente vai comunicando a base, as pessoas que ainda não conhecem o Let's Atlântica, que vem aí uma super campanha, uma super oportunidade para você reservar hotéis pelo Brasil com descontos imperdíveis. Então, a gente vai trabalhar essa janela ali de divulgação de Vem Aí entre 31 de agosto e 8 de setembro. Então, é um período que a gente vai contando um pouquinho de como que é a campanha, estimula as pessoas a se cadastrarem, a entrarem no nosso grupo de VIP de WhatsApp com um gatilho de, se você entrar na nossa base, seja cadastrando seu e-mail, seja sendo um cliente fidelidade, seja entrando no nosso grupo de VIP de WhatsApp, você consegue ter acesso antecipado às ofertas, né? Então, você consegue comprar ali por um período ali com prioridade em relação ao público aberto, ao mar aberto, né? Ao público geral. Então, de 31 de agosto a 8 de setembro, a gente trabalha ali com esse foco de captar leads, tá? De 9 de setembro até dia 13, que vai ser um quarta domingo, a gente faz o acesso antecipado. Então, os descontos ficam ativos, mas só quem se cadastrou na fase anterior de awareness vai poder comprar. Então, o desconto vai estar escondido, né? Então, se você simular no site uma reserva para os períodos da campanha, você não vai ver o desconto. Para você ver, você vai ter que seguir uma orientação que só quem se cadastrou ali no acesso antecipado, ou só quem é do Fidelidade, vai conseguir chegar nessa informação, tá? A gente vai ter 5 dias da campanha nesse formato, né? E a gente trabalha muito com foco em aproveitar a oportunidade, ter o acesso antes de todo mundo, algumas datas que acabam sendo um lote limitado, a pessoa tem preferência na compra por ter se cadastrado, tá? Por fim, a gente tem o período de 14 a 20 de setembro, de segunda até domingo, com uma fase de mar aberto, onde os descontos ficam públicos e todo mundo pode comprar. Independente se a pessoa se cadastrou ou não, ela vai ter essa janela ali para poder comprar, tá bom? Essas são os gatilhos de datas da campanha. E aqui, gente, como que vai funcionar a campanha? Para essa campanha Semana do Cliente, a gente definiu que o desconto geral será de 35%.
Então, todos os hotéis estarão com esse desconto de 35%, com datas para hospedagem até fevereiro de 27. Então, do início da campanha até 28 de fevereiro de 2027, as pessoas vão poder reservar ali sua data de hospedagem, né? E a gente se preocupou muito de ter ali o Travel Window até fevereiro de 27, muito para englobar o carnaval, tá? Então, a gente vê como oportunidade para alguns hotéis estimularem a data. Como a gente costuma fazer sempre nas reservas da campanha, a gente trava ali como condição, pelo desconto que a gente está oferecendo, uma reserva que ela precisa ser 100% pré-paga. Então, a gente dá o desconto, mas o cliente já pré-paga 100% no momento da reserva, e uma condição de cancelamento não reembolsável, né? Então, se a pessoa tentar cancelar essa reserva após ali o prazo de 7 dias que ele tem direito ao cancelamento, ele não vai poder, tá bom? Quais são as dinâmicas adicionais que a gente vai ter na campanha? Então, acho que a primeira dinâmica é o padrão que a gente tem do programa de fidelidade. Então, os participantes têm desconto adicional conforme a sua categoria. Então, somado aos 35% de desconto, os clientes vão ter 5, 10 ou 15% de acordo com a sua categoria, tá? Então, se for um cliente Platinum, por exemplo, ele poderá ter 50% de desconto ali no hotel. Se for um cliente member, ele vai ter 40%. Então, ele pega o 35% e soma ali os mais 5, né? E quais são os outros diferenciais que o participante do Fidelidade tem? Então, acesso aos descontos antecipadamente. Então, um pouco do que eu falei ali, de uma janelinha ali de 9 a 13 do 9, onde eles vão poder automaticamente acessar o desconto, né? Então, só o fato deles serem fidelidade já habilita eles acessarem. E eles vão, desculpa, e eles vão também poder ganhar pontos LETs em dobro na seleção de hotéis que fizer a adesão a essa iniciativa, né? Então, daqui a pouco eu conto um pouquinho mais dos próximos passos da campanha, mas sempre a gente tem ali os hotéis que topam participar ali dos pontos LETs em dobro para ganhar mais destaque nas comunicações da campanha. E aí, quando o cliente reserva esses hotéis, ele ganha pontos LETs em dobro durante o período da campanha, tá? E aqui, gente, é muito tentando trazer um olhar para vocês, que é como que a gente pode aproveitar essa oportunidade? Como que a gente olha para essa campanha e tenta ir para a realidade de cada um dos hotéis e falar, cara, o que que a gente pode fazer para surfar essa onda, aproveitar essa janela aí de 10 dias para tentar vender o máximo possível, né? Então, acho que o primeiro ponto aqui olhe para os períodos da campanha e vejam ali dentro do hotel de vocês quais são os períodos que a gente quer trabalhar, quais são os períodos que a gente precisa. É final de semana, é dia de semana, é feriado, é um mês futuro. Então, já estruturem ali onde que vocês querem atacar. Depois que vocês estruturarem, comece a olhar para como que vocês dão foco nisso, né? E daqui a pouco a gente vai falar muito de rede social, mas muito como um caminho. Mas também podem conversar ali, se for uma unidade que tem RM, conversem com o time de RM, do tipo, vamos trabalhar um pouco a diária desse período aqui e surfar na onda da campanha. Se for uma unidade que não tem RM, que é uma pessoa interna, falem com essa pessoa ali para pensarem também na estratégia de preço ali para essas datas futuras, né? E aí muito com um olhar de lá para frente. A gente sabe que o nosso pick-up de reservas ele acaba sendo mais imediato, mais do próprio mês, no máximo do mês seguinte. Então, pensem nessas estratégias, né? Então, acho que coisas que a gente acaba vendo o foco ali de revisão de preços, às vezes acontece de ser mais nos meses mais imediatos, e aí o mês para daqui 5 meses as tarifas estão meio que irregulares. Já pensem nas tarifas para daqui 5 meses, para vocês fomentarem nessa campanha as oportunidades, tá? Então, usem a campanha para isso. Não deixem de cadastrar extras. A gente está falando de extras aí já faz 1 ano e meio e a gente tem uma evolução gigantesca em extras, né? Acho que a gente está hoje super consistente ali na comercialização de extras pelo site, mas a gente vê que ainda tem oportunidade, tá? Então, aproveitem ali que o cliente vai estar vendo as diárias como uma oportunidade, como um desconto, e podem estar dispostos a gastar mais alguma coisa, né? Então, se você tiver algum item para colocar na acomodação, algum item ali para complementar a experiência, acho que esse é um momento muito legal de colocar na jornada ali do cliente para ele reservar, tá bom? Por fim,
é importante que o hotel tente ativar ao máximo seus canais de divulgação. E aí é todos que estiverem no alcance do hotel. E aí a gente sabe que cada hotel tem uma realidade diferente. Alguns hotéis só fazem Google Ads, outros fazem só, outros fazem Google Ads, Meta Ads, outros trabalham mais o orgânico de rede social, outros têm um público ali legal que está transitando no hotel, que a gente pode até falar na recepção. A pessoa está fazendo check-out durante a semana do cliente e falar, olha, estamos com campanha no ar, se você for vir daqui a um tempo, já aproveita a campanha para reservar. Então, acho que aqui, de novo, olhem para o dia a dia dos hotéis, para a realidade de cada um dos hotéis, dentro ali do seu contexto, e vejam oportunidades para tentarem surfar o máximo na onda da campanha, tá? Então, acho que a gente percebe que quanto mais energia a gente bota, mais a gente consegue fazer resultados ali extraordinários, tá bom? E aqui, gente, queria trazer Paty para contar um pouquinho sobre rede social, caminhos e possibilidades. Bom dia, pessoal. Já dei bom dia aqui, mas acho que não estava todo mundo. Vamos lá, né, gente? A gente tem falado também, né, bastante de redes sociais aí, e esse momento de campanha é ótimo aí para a gente executar todas essas orientações aqui, né? Então, pensando aqui em postagens, né, postagens estratégicas, o Rei compartilhou aí com vocês todas as fases da campanha, né? Depois acho que vai ter um calendário aqui, né, Rei? Eu acho que você vai mostrar. O que é importante, gente? Aproveitem todas as fases da campanha para se comunicar com o público, né? Para estimular a reserva, né? Então, a gente tem desde esse momento de pré lá, estimulando o acesso antecipado, estimulando o cadastro no Fidelidade, no grupo VIP, né, para a gente conseguir construir uma base ali mais qualificada de pessoas que querem aproveitar a campanha para quando a campanha abrir. Então, vocês vão receber aí, em breve, os materiais para vocês editarem, que vocês já estão acostumados, né, para vocês conseguirem trocar foto, colocar logo, enfim, vocês vão receber em breve, aí a gente vai disponibilizar para vocês nos próximos dias, acho que até a semana que vem. Acho não, né, porque hoje é sexta. Então, usem esses materiais e não usem uma única vez, né? Então, por exemplo, momento de pré-campanha aqui, de cadastro no VIP, a gente tem um período aí, né, alguns dias. Usem as peças durante este período, não publiquem só uma vez, aproveitem para estimular isso, usem stories para isso, deixem ali sempre ativo, né? E isso em todos os momentos, no pré, no período de antecipação, no durante, aproveitem bastante isso, gente, para trazer receita, fazer divulgar e trazer receita para vocês, tá bom? Como eu já comentei aqui, os materiais vocês vão receber em breve, Rei já está dando um spoiler aí para vocês de algumas peças. Um ponto importante aqui quando vocês, na visão aqui de comunicação, né, a aplicação do logo de vocês, acho que vale fazer esse comentário. Quando vocês forem aplicar o logo, vejam qual é a versão do logo mais adequada, pensando na peça, tá? Então, como vocês têm possibilidade de trocar imagem, né? Então, às vezes o logo está ali em cima da imagem, enfim, adequem ali para não ficar distorcido ou para dar visibilidade, é importante para vocês terem sempre essa visão, mas vocês vão ter aí um packzinho bem interessante que vocês podem explorar bem, tá bom? Vão receber em breve. Falando de vídeos, né? A gente sempre tenta estimular vocês aí nas campanhas, na semana eu sempre confundo, semana do consumidor, que foi em março. Vocês arrasaram demais, assim, a gente ficou muito contente com o resultado de vocês em relação aos vídeos, né? E aí eu queria, o Rafa vai falar um pouquinho disso ali um pouquinho mais para frente, mas eu acho que é importante a gente reforçar, né? Às vezes, quando vocês pensam em vídeos para as redes sociais, vem na cabeça aquela coisa elaborada, né, super editada, com um monte de foto. Não é isso, tá, gente? Se vocês podem fazer e acham interessante, cabe na campanha, obviamente que vocês devem fazer, tá? Mas não se apeguem a isso na questão dos vídeos, tá? Façam algo ali de bastidor, né? Se tem alguém do time que se sente à vontade em falar, pega o celular e faz alguma coisa ali
que eu estou usando aqui entre aspas, mais caseira, mostrando o hotel, falando do que vocês vão disponibilizar, do período da campanha, essa humanização, né, das pessoas do hotel falando, chamando os hóspedes, já traz um resultado muito bom, tá? Explorem isso, tá bom? Influenciadores. Esse momento também é um momento que é bastante interessante a gente tentar usar aí de permutas com os influenciadores, né? E não é nem, não precisa usar os influenciadores para em período de alta temporada, mas a gente já pensar nas permutas ali, pensando em datas futuras. O Rafa compartilhou aí com vocês recentemente a estrutura que a gente fez aqui de gestão de influenciadores, né? Compartilhou com vocês ali uma planilha. A gente recebe muito contato de influenciadores pedindo permuta. Então, tem bastante coisa que pode ser explorada. Eu acredito que vocês, hotéis, também recebam, né? Então, explorem a permuta nesse momento, pode ajudar muito vocês. Então, o influencer, eu vou combinar com o influencer dele falar da campanha e a troca, que é a contrapartida dele, vai ser uma hospedagem que não é num período de alta temporada, né? Isso é super negociável, a gente faz bastante aqui. Então, tentem explorar isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de alguma ajuda, acionem a gente aqui, eu e o Rafa, para vocês conseguirem executar isso, mas não aproveitem a oportunidade, tá? Dá para fazer bastante coisa em relação aos influencers, tá bom? E a gente tem o canal do Google, que vocês também já estão acostumados, a gente já tem aí, acho que há um tempinho, né? Que é o canal oficial das campanhas, que tanto e-commerce quanto a gente aqui de comunicação está sempre ali alimentando para dar apoio para vocês, com orientações. Então, fiquem atentos ao canal, tá? Que a gente vai se comunicar com vocês ali sempre, tá bom? Rei Rafa, querem acrescentar alguma coisa? Não? Eu queria sim, na verdade eu ia só pedir para o time, a Elisa acabou de mandar aqui no grupo, na caixa de O mensagens, link do o chat. link do grupo. Se alguém não tiver Sim. lá, clica nesse link que cai lá no grupo, e aí acho que o principal durante a campanha vão surgindo mais materiais, mais oportunidades, mais direcionamentos, e a gente vai comunicando nesse grupo, né? Porque a gente não vai conseguir puxar um outro conecta, ou se a gente mandar e-mail, a gente sabe que às vezes não chega para quem deveria chegar no tempo necessário, então a gente considera ali o grupo como um caminho de muito fácil acesso e qualquer pessoa pode entrar, tá? Então, às vezes é uma pessoa que não está no dia a dia de redes sociais, mas durante a campanha vai dar um apoio ali para a gente conseguir tentar o máximo de divulgações. Então, pode entrar no grupo, sabe? Então, usem de fato esse grupo ali como um canal de comunicação, de troca, para a gente fazer uma super campanha. Eu acho só que vale responder, Sim. aproveitar aqui a janela para já responder duas dúvidas que vieram no grupo, na caixa. Bora lá. Qual que é Eu a tinha primeira? levantado a mão para responder exatamente Vai lá, isso. Rafinha. Sobre a primeira aqui, que eu acho que é do Comfort Equality São Caetano. Não sei quem mandou, porque fica o nome só do hotel. Mas ela pergunta aqui, né? Bom dia, tudo bem? Se esses vídeos a gente pode postar em todas as redes sociais, particular, entre outros, YouTube, etc. Sim, claro que é importante que todos os vídeos estejam, que a gente consiga alcançar o máximo de pessoas. Aqui só tem alguns pontos importantes. É só entender se aquele vídeo comunica com aquela rede, né? Então, são várias redes sociais e todas elas têm uma forma diferente de você conseguir que seu conteúdo tenha um bom alcance, né? Não adianta a gente pensar que um vídeo para o Instagram vai funcionar no TikTok ou vice-versa, um vídeo do TikTok vai funcionar para o YouTube, até pode acontecer. Mas, assim, tem que ser um conteúdo muito, muito, muito bom para que essa coisa aconteça assim e não seja considerado sorte, né? Então é só fazer essa avaliação. Se você tiver agência, pede ajuda para a agência para avaliar se faz sentido. E aqui a nossa recomendação é que sempre saia do perfil do hotel. Até porque no perfil do hotel, quando a pessoa entrar lá no seu perfil, ela vai ter a vitrine do hotel
e vai conseguir visualizar mais o seu hotel, todos os seus diferenciais. E aqui, só complementando também, exato, quando a gente solta do perfil do hotel, é importante que a vitrine esteja bonita, né? Então, que a sua bio esteja atualizada, falando dos seus diferenciais, que o seu Linktree esteja atualizado, acho que a Paty vai falar também sobre isso. Enfim, é só tomar esses cuidados, entender se o conteúdo faz sentido, para qual rede, e sempre sair ali do perfil do hotel para que vocês consigam dar visibilidade para o perfil do hotel, tá bom? E o André perguntou sobre a collab com Let's Atlântica. Claro, marquem Let's Atlântica em todos. A gente faz uma avaliação aqui se não tem nada de errado, se não tem alguma coisa que não é legal da gente comunicar, ou que pode ser perigoso, não sei, enfim. E a gente sempre faz essa avaliação junto com a nossa agência. Então, podem mandar sim. E qualquer coisa, se tiver alguma coisa que seja um impeditivo, a gente responde vocês, a gente manda mensagem, sempre procura dar um retorno, tá bom? Mas, por favor, marquem Let's Atlântica em todos os conteúdos que vocês fizerem, porque a gente adora ver e a gente sabe que é um impulsionamento a mais para a campanha, tá bom? E era a Gisele, tá? Do Comfort. Gisele. Beleza, pessoal. Já estou ansiosa para ver os vídeos, hein? Na semana do consumidores, foi demais. A gente acompanhou todos ali, saía para mostrar um para o outro. Gente, seu hotel arrasou. Então, quero ver agora também. Falando um pouquinho aqui de Linktree, né, gente? Então, por que a gente quis entrar aqui nessa questão específica de redes sociais? Porque o Linktree, além dele ele pode ajudar muito vocês ali para chegar na reserva, tá? Assim, ele tem uma participação muito grande nos resultados de vendas, tá? Assim, então, a gente olhando aqui o último mês, maio, junho, 20% do que a gente teve de receita vindas de Instagram, a pessoa veio através do Linktree, tá? Então, a gente entende que é muito importante reforçar essa parte aqui com vocês. Primeira coisa de Linktree, tá, gente? Eu tô colocando de LEDs aqui, porque eu acho que fica mais fácil para vocês tangibilizarem o que eu vou falar, tá? Primeira coisa que eu não coloquei aqui, que a gente recomenda, usem um sistema, né, de links, né, porque no Instagram você consegue colocar links ali de forma, nos links nativos do Instagram, que é bem diferente do que vocês estão vendo aqui na tela. Vocês não conseguem visualmente diferenciar os links de vocês para dar destaque para uma coisa ou outra, tá? Então, a primeira coisa recomendamos fortemente para quem não tem ainda, não usa um Linktree, por exemplo, que use, porque vai fazer bastante diferença para vocês, tá bom? Podem passar, não sei com quem está com o rei? Por favor. Então, primeira coisa aqui, organizem o Linktree de vocês por sessões, e sessões priorizem pelo que traz mais negócio para vocês, tá? Então, vamos lá, olhando aqui o de Lex, primeira coisa, vocês observam que aqui vocês têm a possibilidade de ter o destaque de uma campanha, tá? Atualmente a gente está com Viva Let's, então vocês estão vendo esse destaque aqui, e vocês podem fazer isso com campanhas pontuais de vocês, ou agora com a campanha que a gente vai iniciar, tá? Aproveitem esse espaço. Na sequência, vocês vão ver que a gente tem vários links aqui de outras campanhas que a gente está aqui, que estão ativas atualmente, né? Então, por isso que elas estão ali. O que a gente fez? A gente fez um bloco inicial, a gente priorizou ali todas as campanhas, ou seja, eu estou priorizando o que traz negócio para mim, o que traz negócio mais rápido para mim, né? Eu coloco ali num bloco inicial, depois eu vou para o programa de fidelidade, e depois eu vou para o Saiba Mais. Então, veja que a gente consegue separar em sessões, e, de novo, priorizando para o que traz mais negócio imediato, né? Para o que traz menos ali, entre aspas, tá bom? Aqui do lado, eu só sugeri ali sessões, não precisa ser esse nome, nada disso, mas é só para vocês entenderem quando eu falo o que o que gera negócio primeiro. Então, primeiro eu falo de campanhas, link de reserva, WhatsApp de reserva, site, então eu vou priorizar isso lá no topo. Depois eu posso falar um pouco da minha parte de eventos, a parte
parte corporativa, que também vai trazer receita, né? Aí eu falo de produto e depois de experiência ou qualquer outra informação, tá? Tentem priorizar dessa forma, tá? Podem clicar mais uma vez, por favor? Não. Não dá, dizem. Dedinho nervoso, desculpa, gente. Outra coisa, gente, que a gente fala sempre, link parametrizado, né? Não sei o quanto aí para todos esse termo já é conhecido, ou vocês vão usar link parametrizado, link rastreável, UTM. O que que é? É um link que a gente configura, tá? Se vocês não sabem como fazer, ou a agência tem alguma dificuldade, acionem a gente aqui, é o time de e-commerce, que a gente vai ajudar vocês, tá? Mas é um link que a gente configura para ele ser rastreável. Isso significa o quê? Que a gente consegue identificar todas as pessoas que clicaram naquele link, foram para o site e reservaram. Por que que isso é importante? Para a gente mensurar o quanto que as nossas peças estão sendo efetivas, o formato da peça ou o conteúdo. Isso é excelente para vocês entenderem, olha, esse formato, esse conteúdo deu certo, vamos fazer mais. Ah, esse aqui não deu, vamos trocar por outra coisa, né? Isso eu estou falando aqui no Linktree, em todos esses links vocês podem colocar, mas isso vocês podem fazer em tudo, em stories, devem fazer, tá, gente? É muito importante a gente conseguir fazer essa mensuração para entender o quanto de receita está vindo aí dos hotéis e fazer essa análise qualitativa mesmo, o que tá funcionando, o que não, e corrigir rota, tá? Então, façam isso sempre. E por último aqui, incluam um link com o grupo VIP. Esse link, a gente recomenda que vocês coloquem mais na época da campanha mesmo, não precisa ficar ativo todo o tempo, mas na época da campanha, como a gente tem toda ali uma divulgação de acesso antecipado, para quem é da fidelidade, para quem está no grupo VIP, isso é bastante importante que vocês divulguem, tá? Incluam um do grupo VIP e do app também, que cada vez mais a gente quer estimular a reserva e o uso do app, tá bom? O do app pode ficar, pode ser perene mesmo, tá? Um link perene. Eu acho que aqui, gente, eu quis dar para vocês uma visão aqui com os principais pontos que é importante vocês terem aí no Linktree de vocês, que com certeza vai ajudá-los, tá? Você já direciona o olhar do hóspede quando ele clica e entra para saber mais informações, ele já vai ser direcionado aqui porque é mais importante, tá bom? Paty, posso somar alguns pontos aqui? Claro. Gente, acho que aqui é um overview de como que a gente espera ali a atuação usando o Linktree, mas eu queria pedir só um pouco de atenção quando estiverem estruturando, porque acho que tem uma questão de ser dinâmico, né? Nos momentos de campanha, a gente coloca um link durante a fase de captação de leads, depois, quando a campanha está na fase de mar aberto, a gente troca o link. Então, a gente precisa que durante esse período da campanha, vocês estejam um pouco mais atentos a essa frente, porque ela é fundamental, ela muitas vezes é a porta de entrada para alguns clientes que começam a jornada no Instagram e não necessariamente no Google. Então, cuidar desse Linktree é fundamental, tá? E aí tem os pontos que a Paty trouxe, então a gente vê eventualmente uma jornada confusa, então acaba fazendo o Linktree, né? Faz um guarda-chuva de links dentro do Instagram, e um dos links é o Linktree com outro guarda-chuva de links. E aí fica uma jornada super confusa, né? A nossa orientação é sempre coloca um link só na bio do Instagram, que é o do Linktree, e no Linktree você faz a organização, acho que facilita para o cliente e ele já está acostumado, porque a maioria dos perfis vão nessa dinâmica, tá? E aí o ponto aqui também, gente, acabou a campanha, deem uma revisitada no link, né? Acho que a gente, eventualmente, a gente e-commerce, olhando para a estratégia dos hotéis, a gente se depara com um link de uma campanha que acabou 3 meses atrás, sabe? Então, contamos com vocês aí, cada um olhando os respectivos links a cada fase da campanha para ver se está indo certo, tá? E da mesma forma, quando acabar a campanha, remover os links. Quem tiver o Linktree pago, dá para agendar o link. Quem não tiver pago aí tem que tirar manualmente, tá? Mas importante se organizarem para isso. E acho que só para deixar claro que nas próximas fases da campanha, né, ao longo dos próximos dias,
a gente começa a mandar orientações mais detalhadas. Então, vamos mandar exatamente quais links colocar, qual o período desse link, qual que é o seu link parametrizado, né? Acho que a Fernanda mandou ali no grupo para pedir ajuda se precisar de algum link, mas na fase da semana do cliente, a gente manda uma tabela com os links adequados para cada um dos hotéis, tá? Então, vai chegar mais orientações detalhadas sobre isso, tá? Acho que agora é com o Rafa, né, Paty? Agora a Fê tem um recadinho. Clica aí, por favor, Rei. Um recadinho da Fê para tudo. Posso soltar? Pode. Oi, pessoal, como vocês estão vendo aí no Conecta HI, tá... Oi, pessoal, como vocês estão vendo aí no Conecta HI, tá chegando a semana do cliente. E por aqui já estamos super animados. Essa campanha é uma oportunidade de dar um upgrade de verdade na experiência de quem já confia na gente. E vocês, hotéis, são uma parte essencial nisso. Contamos com cada um de vocês para fazer dessa campanha um sucesso, porque ninguém mostra melhor o que é a experiência Lights Atlântica do que quem vive isso todos os dias. Por isso, nosso convite para a semana do cliente é que vocês postem conteúdo dos bastidores, do café da manhã, do hotel e mostre para os hóspedes o que faz o seu hotel ser incrível. A semana do cliente Lights Atlântica está chegando. São mais de 135 oportunidades com até 35% de descontos espalhadas pelo Brasil. Não fica de fora, vem conferir. E não esquece, marca o perfil do Lights Atlântica em todas as postagens. Assim a gente compartilha em conjunto e aumenta o alcance. Vamos juntos fazer dessa a melhor semana do cliente? Contamos com você. Muito legal, hein, gente? Oi, pessoal. Só queria dizer que eu amo a energia da Fer gravando os vídeos, gente. Amo, amo, amo. Juro! Juro, De voo. Muito legal. de volta. Parabéns aí, time de comunicação e Fer, pelo material, ficou bem legal, gente. Rafinha e Fê arrasaram. Rafa, Vai lá, contigo Rafinha. agora? Agora comigo, pode pôr tudo isso aí, ou a ideia aqui é a gente passar um por um? Acho que não, é só para a gente falar sobre um compiladão de referências. Não sei se tem mais, eu acho que tem mais aí, dá umas Tem mais cliquezinhos aí. dois. Isso, tem Peraí que mais. eu cliquei e abriu aqui, gente. Peraí. Isso aí, tá bom. Tem mais? Acabou? Não, foi. O que a gente quer aqui falar para vocês, pessoal? Na real, a parte e a Fê no vídeo já trouxeram muito do que a gente quer, que vocês gravem conteúdos espontâneos, mostrando cada vez mais os hotéis de vocês, né? Como a Fê falou ali no vídeo, eu acho que ninguém mostra mais o que é ser Let's Atlântica ou quer ser o hotel de vocês do que quem vive isso no dia a dia. Então, vocês são vocês são uma parte muito importante, né, na criação desses conteúdos, porque vocês estão aí nos hotéis, vocês conseguem gravar os bastidores, conseguem gravar as partes bonitas do hotel, café da manhã que sempre chama muita atenção, os quartos que sempre remetem ao conforto que as pessoas querem. Então, é isso que a gente quer de vocês, né? Como vocês fizeram na Semana do Consumidor lá em março, e a gente ficou muito orgulhoso de vocês, a gente olhava aqui, eu ficava acompanhando diariamente todos os vídeos ali, porque tinham vídeos muito bons, teve, eu acho que o do pessoal de Recife, que gravou, tipo do Big Brother, bem na época que estava na semana do Big Fone, lá no Big Brother, então é isso, estar atualizado as tendências também nos ajudam aqui, e aqui a gente coloca um compiladão de referências, muito por isso, as referências elas nos ajudam a chegar em um caminho de um bom conteúdo, né? Não necessariamente a gente precisa fazer algo igual, tá? Tem muitas referências que às vezes elas vêm muito produzidas e que às vezes distancia a pessoa do que é o hotel. Então, o que a gente pede também é que vocês avaliem isso, façam essa avaliação. Será que vale a pena fazer um conteúdo mega produzido? Ou, puxando aqui para o vídeo que a gente fez junto com a Fê, será que vale um vídeo só com pequenas edições, mostrando coisas, entrando com cenas, mas não necessariamente mega produzido, com alguém falando, ou se não for alguém falando, mas que mostre de forma rápida, ligeira ali o hotel. Então, é isso. São diversas referências, vocês também estão conectados nas redes sociais, como a Gisele aqui de São Caetano falou, são diversas redes sociais, né? Então, se a gente for para o Instagram, vai ter algumas referências, se a gente for para o TikTok, vão ter outras, se a gente for no YouTube, vão ter outras, Pinterest. Então,
avaliem, olhem as referências, a gente também vai encaminhar algumas referências para vocês, os links das referências, e vamos passando mais, assim que eu for vendo, olha, gente, que vídeo legal, vamos fazer? E aí, quem sabe alguns de vocês não topam fazer, então, é isso, é importante vocês terem as referências, mas que vocês gravem o hotel de vocês de maneira menos produzida, mas mostrando o real, mostrando ali os diferenciais de vocês, porque a gente tem as fotos ali no site, na nossa vitrine no site, tem as fotos no perfil do hotel, mas o vídeo ele transmite algo que às vezes a gente não consegue transmitir sempre. Então ele personifica o hotel e é importante que vocês façam esses conteúdos, tá bom? Paty? Reis, essa apresentação vai para eles, ou não? Vai, né? Tá gravado aqui, não sei se você manda a apresentação. Acho que vai ficar gravado. Se vocês quiserem, eu posso incluir a apresentação também, o link, né, da apresentação, porque eu acho que só em PDF não vai os vídeos, né, mas se vocês quiserem, eu posso incluir como material de apoio junto com o vídeo lá na Smart Leader. Não, talvez, acho que no PDF, acho que sim, por que eu perguntei? Porque cada imagem dessa tem um link do Instagram ali, da referência para vocês verem, tá? Então, por isso que eu perguntei da apresentação. Mas se não for a apresentação, se for a gravação, não tem problema, a gente manda os links para vocês. Tá, não, mas eu consigo deixar assim, Paty. Aí eu coloco a gravação mais o PDF, eu consigo deixar, eles conseguem fazer o download também. Tá bom. Acho que, além de subir ali no Smart Leader, a gente também pode mandar no grupo Campanhas Let's, aproveitando ali que muita gente já clicou aí, já entrou lá no grupo. Uhum. A gente manda a apresentação, que aí esses links aqui são clicáveis, né? E a gente também manda o videozinho da Fernanda reforçando ali as oportunidades ali para os hotéis. Fechado? Paty, Rafa, mais um ponto ou posso avançar aqui? Pode avançar. Não sei se o pessoal tem alguma dúvida ou se vai deixar para o final, mas por nós aqui, tudo certo. Acho que só reforçando um pouco da dúvida que o André também trouxe, de marcar o perfil do Lights nas collabs, né? Arrumem um problema aí para o time de comunicação, vai ter tanta collab aí que eles vão ter que... O que a gente vai fazer aqui com 20 collabs ali simultâneas? Então. Adoro, é o problema que eu gosto de ter. Bom, E aí, gente, só um parênteses, né? Acho que vale aqui só destacar. O collab, o que a gente está aqui na expectativa esperando vocês, são os vídeos de vocês, né? Ali, aqueles templates que a gente manda, eles são padrão para todos os hotéis. Então, se vocês pedirem collab desses templates, a gente vai ficar com um monte de post igualzinho, aí não vai nem ter resultado para o hóspede, porque ele vai ver um monte de coisa igual, não vai fazer efeito, tá? O que a gente quer que vocês mandem para a gente é os posts de vocês, que vocês façam aí as gravações, né, de vocês, diferentes, e aí mandem para a gente, podem mandar todos, que a gente vai aceitar. Estamos ansiosos por isso, tá bom? Boa. E, gente, aqui, acho que indo já para os finalmente, acho que é só um reforço aqui da frente de performance, né? Então, saibam que a gente aproveita essas oportunidades para intensificar um pouco as ações com foco em mídia paga. Então, a gente aumenta o investimento em relação ao que a gente costuma fazer no mês sem campanha. E aí, para essa semana do cliente, a nossa expectativa é de fazer pelo menos 50% do que a gente costuma fazer na Black Friday. Aqui está 2025, mas eu quis dizer Black Friday, tá? Obviamente porque é uma campanha que ela é diferente de Black Friday. Ela tem potencial, mas ela ainda não é uma Black Friday. Mas ainda assim, a gente bota energia, bota investimento pelo potencial que tem, tá? Todos os hotéis que trabalham com uma agência de Google Ads homologada, saibam que a gente faz, da mesma forma que a gente está fazendo uma reunião aqui para apresentar a campanha para a rede, a gente faz essa orientação também com as agências homologadas, explicando como vai ser a campanha, orientando o que eles devem fazer para atuar durante a campanha. Então, saibam que existe essa atuação do nosso lado, tá? Vocês podem conversar com as agências de vocês para direcionar alguma expectativa, alguma oportunidade, mas saibam que a gente está conversando com eles para passar as informações padrão da campanha, tá? E aqui, gente, na Semana do Cliente, a gente vai repetir uma ação que a gente fez na última temporada de ofertas e que deu super certo. Então, queria antecipar aqui para vocês que
na temporada de ofertas a gente teve uma boa adesão, e aí que é basicamente o seguinte, os hotéis que aderirem ao Pontos em Dobro Lets, eles também vão poder aderir ao investimento extra de R$1.000 durante a campanha, tá? Essa é uma forma da gente facilitar com que os hotéis coloquem um pouco mais de investimento para tentar gerar o máximo de reservas, o máximo possível de receita durante a campanha. Qual que é o ponto principal? Como a gente vai falar com as agências, a gente já prepara uma lista dos hotéis que toparam fazer esse investimento extra de R$1.000 durante a campanha para essas agências, para que elas façam todos os trâmites necessários. Então, qual que é o trâmite de colocar esse crédito a mais em setembro, quais são as estratégias que a gente vai fazer durante a campanha. Então, a gente organiza tudo isso com eles, tá bom? Então, os hotéis que toparem fazer isso, a gente entende que é uma oportunidade que super traz valor, super ajuda a acelerar o resultado, tá? Aqui, gente, eu não trouxe um slide de próximos passos, mas queria falar aqui rapidamente que na próxima semana a gente começa a formalizar tudo isso por e-mail, então começa a mandar e-mail informando os hotéis, e-mail informando qual que é o processo para adesão ao Pontos Lets em dobro, aos R$1.000 de investimento extra em Google Ads, a orientação sobre as peças para vocês personalizarem para a campanha, né? A gente está correndo muito para entregar isso com tempo adequado para que vocês organizem aí o fluxo com agências, preparem ali materiais de divulgação. Então, a gente, a partir da próxima semana, começa a comunicar tudo isso com vocês, tá? E aí, essa comunicação, geralmente, vai para o e-mail, e aí acaba sendo o e-mail do gerente geral, tá? Para todos, e também ali no grupo Campanhas Lets. Então, quem ainda não entrou no grupo, entra lá, porque a gente vai ventilando todas as informações também no grupo Campanhas Lets, tá? Alguns pedidos finais aqui, para a gente, de repente, abrir para dúvida, se tiver, que trabalhem em todas as fases da campanha, tá? Nos ajudem na geração de leads, na captação ali durante essa fase antes da campanha começar, porque a gente vê que é fundamental. Desculpa, só estou com tosse. É fundamental quando a gente faz uma captação de leads muito boa, quando a gente consegue acelerar muito essa captação de leads, a gente consegue super performar na campanha, né? E a gente vê que muitas vezes o engajamento dos hotéis acaba acontecendo somente na fase da campanha aberta, né? Mas a gente enxerga hoje como a fase pré de captação de leads, de pessoas entrando no grupo VIP, como algo fundamental, tá? Então, peço ajuda de vocês em relação a isso, peço ajuda de vocês em relação a fomentar a campanha durante todo o período da campanha, né? De fato, olhem para as oportunidades, não postem uma vez e achem que está resolvido, organizem ali um calendário de postagens, posta no dia que abrir, posta no outro dia de um outro formato, de uma maneira mais criativa, posta no outro dia o template que a gente mandou, sabe? Usem ali esse período, que de certa forma é curto, para tentar fomentar ao máximo, tá? Um ponto adicional aqui, e esse a gente não falou nas campanhas anteriores, que acompanhe o resultado de vocês. Acredito aqui que todo mundo tem acesso ao Let's Book e lá vocês conseguem ver como que está a performance de vendas. Vocês conseguem ver em que posição a tarifa da campanha está ali no ranking de tarifas, vocês conseguem ver para quais períodos vocês estão vendendo, e usem esses relatórios para ir otimizando a estratégia de vocês. Eu falo muito aqui com o time de e-commerce que durante a campanha surge muita oportunidade. O nosso trabalho aqui não é botar a campanha de pé, é botar a campanha de pé e brigar por ela até o último dia, porque surge muita oportunidade. A gente vê ali um hotel que super costuma performar na campanha e por algum motivo ali não está performando, e aí a gente começa a investigar por quê e começa a atuar. E se a gente tiver muito mais gente fazendo isso, olhando para as oportunidades para cada um dos hotéis, eu tenho certeza que é sucesso garantido, tá? Então, queria dividir esse ponto, conto com vocês para ajudarem a olhar aí nas respectivas frentes. Contem com a gente se vocês precisarem de alguma ajuda, alguma orientação de como olhar, como entender, como analisar o relatório, podem ir nos acionando que a gente vai direcionando. E se for necessário, a gente até puxa um Conecta HI com a ajuda da Jade para falar só sobre esse tema, que é orientar vocês de o que vocês podem fazer, tá?
mas conto com vocês em relação a isso. Acho que é isso, eu pelo menos não tenho mais pontos, não sei se Paty, o Rafa ou o Jade tem. E se alguém tem alguma dúvida, algum ponto que ficou em aberto, que a gente não tenha passado. Acho que não, pessoal. Boa. Então acho que é isso, gente, por hoje. Super agradecemos aí a participação de todos e bora fazer uma Semana do Cliente histórica. Fechado? Arrasem, pessoal. Valeu. Obrigada. Boa Tchau, semana. gente. Obrigada pela participação de todos. Tchau, tchau, pessoal.